Tudo bem? Eu vou falar com você hoje sobre a importância da visão, sobre o que traumatiza de fato as pessoas, ou se você não quiser olhar para a questão do trauma, o que modifica comportamentos das pessoas lá na fase da infância, né? E que acabou levando para a vida adulta qualquer consequência daquela carga emocional negativa. Então, esse vídeo é tanto para você que é adulto, para você compreender com o que de fato você está lidando, com a complexidade e ao mesmo tempo a simplicidade dessa, dessa disciplina, né, que é o autoconhecimento, e também para você compreender o que de fato interfere na vida dos seus filhos, né? E eu vou contar aqui fatos reais, dois para vocês compreenderem. O primeiro é um trabalho que eu venho fazendo comigo e que com certeza vou implementar nos meus cursos, que é olhar para as crianças que temos dentro de nós, né? Nós vamos crescendo e vamos acreditando, né? Ou ao menos não vamos compreendendo ou não temos o conhecimento, a gente não adquire esse conhecimento, é porque é um conhecimento pouco disseminado, de que cada fase da sua vida continua dentro de você. Cada fase, cada idade da sua vida permanece dentro de você. Então, o feto lá, quando você foi gerado, ele ainda é você. Você ainda é ele. A criança de 1 ano, o bebê quando nasceu, né, 0 dias ali, no dia 1 de vida, né, saindo ali da mãe, ele ainda está dentro de você. A criança de 1 ano está dentro de você. Todas essas fases da sua vida compõem você. O resultado, o que é? Você, né? Que nem você olhar para um carro, um avião, e olhar para ele. Vamos falar do carro, vai. E falar assim: aquele é um carro. Tá, mas como que ele chegou a ser um carro? Não, ele chegou a ser um carro do nada. Estalar os dedos assim e chegou a ser um carro. E você sabe que não é isso, né? Alguém mentalizou aquele carro. Alguém mentalizou até a empresa antes do carro, né? E depois o carro foi uma consequência, o projeto do carro. E foram lá e conceberam o projeto do carro, né? De um projeto idealizado, colocado no papel. Aí virou então o projeto do carro. E aí depois teve que desenvolver várias partes, né? Fabricar várias peças. E cada fase de fabricação, cada pecinha, cada parafuso compõe o carro. Então você também é composto por cada fase da sua vida. 1, 2, 3, 4, 5 anos, todos os anos anteriores, o dia anterior ontem. Então você é um carro em eterno processo de fabricação. E só que quando a gente esquece disso, a gente não aprende, né? Não esquece nada, eu não aprendi isso nunca, fui aprender agora, com uns 30 e poucos anos. Quando a gente olha para esse ponto de vista e nos vemos dessa forma, não é aquela historinha clichê, estamos em eterno desenvolvimento, não sei o que, não é isso. É o que é, entende? É o que é. Pode ser clichê, mas é o que é. Por ser clichê, as pessoas não dão muita bola para algumas coisas, né? E isso é o que é, né? E então, todos esses processos que você viveu ainda são possíveis de serem acessados. Olha que incrível, né? Então, quando um carro dá problema na mangueira do radiador, se ele está dentro da garantia, o que os caras fazem? Da loja de carro lá, você levou lá na Volks o seu carro, dentro da garantia, estourou a mangueira do radiador, fundiu o motor. Então o que era para ser só uma mangueira, gastou 5 mil reais no motor. Já aconteceu isso comigo, tá? Só que o carro tinha acabado de sair da garantia. Tive essa sorte. E aí então, a concessionária, ela vai pegar e tentar identificar o que causou. Aí ela vai ver que a mangueira do radiador estourou. Aí ela vai entender se aconteceu alguma coisa antes ou depois Vamos supor que seja a mangueira do radiador estava com defeito e estourou. O que ela vai fazer? Ela vai rastrear
vai rastrear o lote da mangueira para responsabilizar o fornecedor da mangueira por todo o dano causado no veículo, porque a Volks vai ter que cobrir os custos, né? Então ela vai responsabilizar o fabricante da mangueira. Eu já participei desses processos, então eu sei do que eu estou falando, né? Eu trabalhava na área da qualidade, na engenharia de qualidade. A gente fazia muito isso, né? Buscar os responsáveis, a causa raiz do problema. Então, eu estou fazendo essa analogia para você entender. Puxa, eu vim num caminho agora que estou saindo na Dutra. Vamos ver, se atrapalhar eu entro para o bairro de novo, aqui na rodovia Presidente Dutra. Sol nascendo lá, que lindo, ó. Caminhada de matinal. Então, ainda nesse raciocínio, o objetivo é, quando você olha para esse ponto com que você está lidando, né, que eu falei lá no começo do vídeo, você compreender com o que exatamente você está lidando nessa disciplina autoconhecimento é importante. E olhar para você dessa forma, não como se você hoje acordei com 36 anos, hoje é dia 19 de julho de 2020. Eu acordei hoje assim, eu já nasci assim, fui concebido assim, esse Renanzão aqui, né? Esse Renan grande aqui. Grande, você vai entender o porquê. Então, olhar assim gera uma cobrança imensa. Gera uma cobrança imensa, porque você se olha no espelho, se vê adulto. Por mais que você tenha uma fragilidade emocional, que é o meu caso, né? Eu sei que eu sou mais sensível do que os outros homens, não vou falar a maioria, ou do que... Enfim, eu tenho um nível de sensibilidade emocional bem exacerbado. Exacerbado comparando com as pessoas que eu conheço, né? E comparando comigo mesmo com os Renans menores que me antecederam. Que eu tinha uma visão distorcida do Renan. Então, vamos voltar no foco aqui, né? Esse ponto da sensibilidade emocional pode ser um vídeo futuro. E aí, então, olhar para mim como vários componentes, e sendo esses componentes, cada fase da minha vida, infância, adolescência, todas essas fases, e ficar esperto que quando não para de gravar, eu tô aqui falando com você, achando que tá gravando e perco todo o conteúdo. Porque às vezes acaba... Vamos lá, acaba a memória do celular. Então, olhar dessa forma traz benefício para o seu processo e o principal, traz a resposta. Traz a resposta que às vezes você vai levar anos para descobrir sobre o que de fato está gerando tais comportamentos que você não consegue mudar. Seja ódio da mãe, seja procrastinação no trabalho, seja gritaria com os filhos, seja falta de abundância mesmo, está se endividando, enfim, qualquer comportamento que você vê que é maligno para a sua vida, mas que você não tem forças para mudar, seja com alimentação, né? E aí, então vamos lá, vamos no primeiro caso aqui, e vou fazer duas comparações, o meu, de quando eu era criança, e um que aconteceu ontem, com as minhas filhas me envolvendo. Eu fui ali o terror da cocutela, como dizem. Acho que isso eu dizia na minha família. Mas vamos lá. O primeiro caso, essa semana, como comecei a dizer lá atrás, eu fui olhar para um fato que eu sempre falei para as pessoas como um fato tranquilo, e eu colocava para as pessoas essa experiência que eu tive, acho que eu tinha uns 4, 5 anos, eu colocava para as pessoas como algo normal e até de força, né? Nossa, eu passei por aquilo, eu vivi aquilo. O que aconteceu? A gente estava voltando da roça, acho que eu tinha uns 5 anos, 6 anos, 4, 5 anos, por aí, estourando. Então a gente estava voltando da roça do tio Geraldo. Estamos falando de 30 anos atrás, 31 anos atrás. Então... Estão falando de 90 não, né? 89, né? 88, 89. Renan, quanto é isso? Faz a conta, pega o papel e a caneta.
Conta aí. E aí então, a gente voltando da roça do tio Geraldo, meu pai naquela época ele não tava com carro, ele não tinha carro. E aí a gente passou o final de semana na roça. Eu não lembro do final de semana como é que foi, não era muito pequeno, 4, 5 anos. Mas o fato que mais marcou é a volta. E aí os homens bebiam e dirigiam muito normalmente, né? Ainda que hoje o façam, naquela época era muito mais comum, né? E aí eu lembro que meu pai sem carro, estávamos meu pai, minha mãe, eu e meus 3 irmãos. E aí na hora de voltar embora no domingo, era um domingo até ensolarado, mas tinha chovido no dia anterior, na noite. Aquelas chuvas que dá na roça, faz lama. Imagina aí, roça com lama, barro. E aí não tinha com quem vir embora. Ou foi lá se ajeitar, sabe aquele negócio de carona? Vai um fio pra cá, um fio pra lá. O meu pai decidiu ir com o Gijo. O Gijo, o nome do cara, apelido do cara era Gijo, talvez Gilberto o nome dele, não sei. É um mecânico aqui de Taubaté. E o meu pai decidiu ir com o Gijo. E eu não lembro exatamente se meu pai falou, vamos todos nós com o Gijo, porque o Gijo estava muito bêbado. E o tio Geraldo, ele já era um senhor, ele também decidiu ir com o Gijo. Mas para evitar com que o Gijo fizesse alguma cagada no trânsito. Olha, eu não sei como que você está me vendo aí, mas está um sol batendo bem na minha cara aqui. Eu acho que para você tá tranquilo. Talvez esteja, talvez não. Mas você vai escutar, né? Foca aí no que você está escutando. E aí então, eu entrei também no carro, minha mãe, então foi lá atrás da Brasília, a Brasília azul. O Gijo dirigindo, o tio Geraldo no banco da frente de carona. Meu pai, né, olhando de dentro do carro para fora do para-brisa. Meu pai estava no lado esquerdo, a minha mãe do lado direito. Eu e meu irmão Roger, mais novo, é 1 ano e meio mais novo que eu, estávamos no meio, entre meu pai e minha mãe. Eu não lembro exatamente se eu estava do lado do meu pai ou do lado da minha mãe. Eu acredito que eu estava do lado do meu pai, tá? Tem essa percepção, aí não é certeza. Mas todas as outras coisas são certezas aqui. E aí, voltando embora, estrada do Baracéia, pós-chuva, né, aquela estradinha de roça, um caminho de terra no meio, e onde você encaixa o pneu ali do carro, e do lado mato, né? E aí, curva pra lá, curva pra cá, o Gijo, imagina, bêbado, cada curva era uma tensão. Você vai escorregar, não vai, vai sair da estrada, não vai. E do lado esquerdo que é o lado do Gijo, né, do motorista, tinha uma pirambeira. Tinha barranco e pirambeira. E mais pra frente da pirambeira, o rio, que é o rio Baracéia, que corta essas estradas. Então, imagina a tensão. Eu ali com 4, 5 anos, vendo aquela meio que desgovernado ali, o cara meio desgovernado, tenso. Eu já premeditando alguma merda, né? Já com medo de acontecer alguma coisa. O que você acha que aconteceu? Batata. Gijo numa curva. Eu lembro exatamente a curva, é incrível, né? Como a gente registra essas memórias, né? O Gijo na curva, uma curva para direita. Ele saiu com a roda do pneu da frente na esquerda, em cima de uma graminha. Para mim isso é tão nítido que você não tem noção. E aí pegou o pneu da frente na graminha, puxou o carro para a pirambeira e o carro capotou e a gente caiu. Vamos lá. Então capotou o carro e meu pai, para nos salvar, né, para proteger, ele grudou a minha mãe, puxou a minha mãe, prensou eu e meu irmão entre a minha mãe e ele, para nos proteger, porque atrás da Brasília, Super Brasília, tem aquele tampão. Não sei se você já entrou numa Brasília. Você tem menos de 20 anos ou 25 anos, provavelmente você nem está aqui assistindo esse vídeo também, né? Então provavelmente você está vendo esse vídeo e você já viu uma Brasília. Tem um tampão e atrás do tampão tinha 2 caixas de som. Sabe aquelas caixas de som que existiam antigamente, alta? Hoje só tem show, né? É meio, parece uma tripa alta em um retângulo que tem os alto-falantes assim, e é madeira, aquela madeira com ponta
né? Aquela ponta que você pega na quina, arranca, lasca do pé. Então, tinha 2 caixas de som atrás da Brasília, e aí as caixas até cortaram as costas do meu pai, mas ele conseguiu nos proteger. Entre mortos e feridos, todos vivos, né? Ninguém se feriu gravemente. O tio Geraldo cortou a testa, não esqueça disso, rachou a testa. O Gijo parece que foi o menos ileso na história, mas não é só sobre isso que eu quero falar, e é sobre isso que eu quero falar. Olha que interessante essa sacada que eu tive, e eu gostaria que você ficasse muito presente agora para esse ponto. Então, essa semana, quando eu estava lá conversando com o meu pequeno Renan, lembra que eu falei do grande Renan lá atrás, falei que ia explicar? Então, eu essa semana conversando com o meu pequeno Renan, de 4, 5 anos, e buscando uma imagem, uma memória, né, que eventualmente tivesse gerado alguma consequência desagradável no que diz respeito à memória emocional, positiva ou negativa. Eu tô passando num lugar agora que tá cheio de cachorro, então imagina a tensão, né? E eu com o celular na mão, tem um cachorro com uma corrente arrastando. Nossa, que tenso. Se ele correr atrás de mim, eu tento pegar a corrente dele e enrolo no pescoço dele para fazer carinho, só para que nem jiu-jitsu, né? Para asfixiar um pouquinho para ele desmaiar. Mas já passei, acabou a tensão. Eles ficaram lá atrás e não me viram. Lógico que eu não ia matar o cachorro, né? Se você pensou isso. Mas também não poderia morrer de mordida de cachorro. Mas vamos lá, voltando aqui. Atenção então para isso que eu vou te falar. Atenção. Tudo isso que eu narrei para você, eu narrei a vida inteira. Eu sempre contei para as pessoas. Com todos esses detalhes e até com mais detalhes. Estou te poupando de vários detalhes aqui. O fato é o seguinte. O que mais me marcou, e aí é um registro que eu nunca havia acessado, olhado para esse ponto. E é tão interessante olhar para esse ponto que eu fico maravilhado de pegar isso e poder compartilhar isso com você. Compartilhar isso com você, para mim, que é o maior tesão de tudo, né? Vamos olhar para ver se não parou de gravar. Saca só. Todo fato, inclusive o capotamento, inclusive as costas do meu pai cortadas, inclusive a testa do tio Geraldo, que era um cara muito legal, a gente gostava muito dele, já faleceu. Todos esses fatos não me marcaram. Não traz nenhuma emoção, traz até um senso de aventura, né? Então eu contava muito nesse aspecto, né? Eu já passei por essa experiência. Aí as pessoas, caramba, porra, capotou quantas vezes o carro? Eu acho que foram 2 ou 3 capotadas. Depois minha mãe, se eu lembrar de falar com ela, eu venho aqui e comento. Senão vai ficar com 2 ou 3 capotadas. Imagine mais, imagine 10. Mas foi no mínimo 2. E aí então, isso tudo não me marcou. E aí nessa terapia que eu tava olhando pro Renan de 4, 5 anos, o que eu acesso? Eu acesso um sentimento ignorado por mim mesmo. Presta atenção. Antes de entrar no carro, eu já pressentia, tinha uma intuição, eu sentia que ia dar merda. Olha só isso daí, isso é muito importante. E eu vou alinhavar todos esses pontos com você até o final do vídeo. Eu pressentia que ia dar merda. Eu pressentia que ia acontecer algo errado com aquele cara. E aí, a hora que meu pai decide entrar no carro, ir com o Gijo, aí eu tive mais medo ainda. Tem um cara que pede dinheiro no semáforo aqui, tá dando uma pressionada numa senhorinha que tá passando a pé. E se ele pressionar muito, o que eu vou fazer? Eu corro. Brincadeira, vou tentar ajudar a senhorinha, né? Mas ela tá ali, tá tranquila, foi em frente. E aí então, esse sentimento que eu tive pré-entrar no carro
é tão marcante esse sentimento, é tão marcante, é de uma nitidez que eu tenho agora, de que ia dar problema. Agora, você pode estar pensando assim, mas você sentiu isso porque os adultos ficaram falando, o Gigi tá bêbado. Não importa. Não importa se teve um estímulo externo que gerou o sentimento. Não importa. A questão é que teve um sentimento, eu pressenti que aconteceu alguma coisa. E aí o que aconteceu? Fato importante. Então marca mais uma coisa aí no papel e caneta aí. Eu ignorei aquele sentimento. Tá, Renan, mas você tinha 4, 5 anos. Quem era você para exigir se ia com o Gigi ou não? Olha lá, hein? Não estou me responsabilizando aqui, nem isentando ninguém. Mas às vezes as crianças conseguem esses fatos, né? Elas se expressam de forma tão impetuosa, tão forte, que elas conseguem esses feitos, né? De modificar o rumo das coisas e até para proteger a família. Então eu senti que eu entrei naquele carro, segundo ponto, vamos continuar. Para proteger, para ter que estar junto com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão. E olha que interessante, né? Também ignorei isso, né? Eu ignorei aí isso nos meus processos daí então. Como memória lembrada, né? Memória lembrada é bom. Como memória, ignorei isso. Então eu contava tudo, o fato do capotamento como uma memória interessante. Eu acho que meu irmão não lembra, a gente já conversou sobre isso. Ele não lembra do capotamento. Então eu contava tudo isso. E esses pontos eu nunca falei. Mais uma vez ignorando os sentimentos da criança, do Renan pequeno, que me compõe, lembra? Que me compõe, que está aqui dentro de mim, de 4, 5 anos de idade. Sendo ignorado lá naquele evento, e depois, em todas as vezes em que eu fui contando essa história, eu fui novamente ignorando. Quando eu entrei nesse ponto da história, nesse processo terapêutico, foi de uma emoção tão grande, foi de um encontro tão puro com aquela criança, com aquele Renan. Nossa, é uma coisa tão assim, acho que é divino mesmo, né? Acho que é divino, não sei o que é. Mas de um encontro tão de respeito, sabe? E de compaixão com aquela criança que não soltou aquilo, que teve que ignorar seu próprio sentimento. Aí, em função de qualquer coisa que seja. De qualquer coisa que seja. Ou seja, ele mesmo passou como um trator por cima dos sentimentos dele, da intuição dele. Ele intuía que algo ia dar errado e deu. Essa questão eu vou comparar agora com mais uma. Com a segunda história, né? E aí, o que ficou marcado para mim nessa semana? Não são os fatos. Não são os fatos. Eu vi um moço morrer na minha frente. Não é a morte do moço que traumatiza. Lógico, ela é o fator agravante, ela é o fator, a faísca, vamos dizer assim. Mas não é o acontecimento. É tudo que precedeu o acontecimento que você sentiu e os sentimentos que você seguiu sentindo durante todo aquele processo. Então, o que marca as pessoas, o que modifica os comportamentos, são os registros emocionais que ficam, às vezes, ignorados e, às vezes, simplesmente passei do lado de uma fonte de água, para você botar uma cachoeira aqui, mas é uma fonte. E aí, então, não sei como você está me vendo de novo, agora deixa eu ver se não acabou aqui. O que ficou e o que modificou vários comportamentos é ignorar o sentimento. Porque uma vez que você ignora o seu sentimento, você está indicando para o seu sistema nervoso, o seu sistema endócrino que fala, para todo o seu sistema, para tudo que te compõe, principalmente para aquela criança, né? Para aquilo que te compõe também, que aquilo não é importante e que aquilo deve ser ignorado. E você faz isso uma única vez e depois vai só repetindo.
ignora isso é bobagem, ignora isso é bobagem. E aí você vai virando um poço de tensão, né? De tensão e às vezes de tristeza, de raiva, enfim, qualquer que seja o sentimento, e não sabe de onde vem. Se eu, naquela época... Bom, eu não vou falar do que eu deveria ter feito. Vamos falar do segundo caso. Mas espero que você esteja pegando aí o ponto crucial, que não é o fato. É eu ter ignorado aquele sentimento que antecedeu o acidente com o carro e ter também ignorado tudo que aconteceu comigo depois. Porque depois, olha só, né? Tinha ainda um medo gigante depois do capotamento. E aí surgiu o carro. Eu não lembro, eu acho que a gente não voltou embora com o Gijo, aí eu não lembro. Eu acho que meu pai veio dirigindo, eu não lembro exatamente. Mas, enfim, o que mais marca é o que vem antes e não o que aconteceu depois. Interessante isso, né? Então fica com esse aqui. Agora vamos para o segundo. Ontem eu até estava num dia legal. Tem um trabalho que eu faço comigo de um comportamento relacionado às minhas filhas, da questão da irritação, da questão do controle. Eu já melhorei gigantescamente, mas às vezes eu ainda me pego no automatismo da irritação, de querer controlar tudo que as crianças fazem e tal. E ontem aconteceu um episódio em que eu não me controlei. Sim, do ponto de vista técnico, numa escala de 0 a 10, antes eu era 10 no nível de descontrole, ontem foi 4. Mas como eu venho sendo... falo de 0 a 10 de gravidade, né? Então, como eu venho sendo 0, né, sempre me controlando, não colocando muita atenção com elas, eu explodi ontem com um nível bem menor do que eu explodi anteriormente. E já foi, obviamente, algo grande para as meninas, né? Mariana e Giovana, Mariana de 7 e Giovana com 4 anos tomando banho. Eu fui dar banho nelas, coloquei elas no banho. E aí então, com 4 anos, né? Não sei se você não vai lembrar. Se você tem filho, ok. As crianças com água no olho, elas reclamam, né? Tá ardendo meu olho, porque a água foi no olho, né? Muito normal isso, né? Então não é tão simples dar banho numa criança de 4 anos, por mais que você revite, aí tem que ficar pegando a toalha pra enxugar o olhinho e tal. Aí normal, né? Giovaninha é isso aí, ela se irrita com a água no olho, e eu já aprendi que é assim que ela funciona. E aí tava lá um chorumingo da Giovana, elas já tinham brincado muito tempo, a Bandeirante Energia já tinha ganho no mínimo uns R$30 ali de chuveiro, a gente deixou elas brincando no chuveiro. Me perdoe se eu gastei a água do planeta, energia elétrica, porque a hidrelétrica vai ter que rodar mais para proporcionar a minha energia que eu gastei. Me perdoe, mas de vez em quando é gostoso brincar no chuveiro, né, gente? Mas vamos lá. E aí, passei creme no cabelo delas, aí tava lá tomando banho, lavamos o cabelo, passamos shampoo, tirou o shampoo. Mariana já tinha feito isso nela. Eu fiz na Giovana, peguei o creme, o condicionador, passei na Giovana e deixei lá agindo, né? E aí peguei o creme e passei na Mariana. E aí, uma atividade que eu não faço no banho com elas, até porque minha esposa que faz muito mais isso do que eu, antigamente eu fazia até numa frequência maior na Lara e na Mariana, a Giovana sempre preferiu a Camila. E aí eu fazendo... vai ficar bom agora a sombra do celular no olho, né? Aí eu passando creme na Mari, uma atividade que elas requisitaram, escova meu cabelo. Uma escova de cabelo da Monster High roxinha que a gente tem lá em casa. Escova meu cabelo. Pai, a mãe faz isso para desembaraçar e ficar mais fácil depois para pentear. E eu comecei a fazer atividade e o cabelo dela já estava tudo embaraçado. Enfim, homem, né, que passa sabonete no cabelo não manja muito dessa parada. E aí eu fui então... Eu vou descer aqui, ó. E aí eu fui então fazer isso. E a escova enroscava. E a Mariana, pai, tá doendo. E a escova enroscava.
E eu vi que a situação foi ficando pior. Aí eu tentei pegar com a mão para desembaraçar o cabelo. Já tinha meio que nó ali. Falei, meu Deus do céu, o que eu faço, né? E aí a Mariana reclamando. E a Giovana reclamando, que nem tava fazendo nada com ela. Aí pega um embalo, né? E é por associação. E aí foi todo mundo reclamando. E aí eu perdi a linha. Elas começaram a gritar comigo. Aí eu perdi a linha. Eu peguei a escova, soltei no chão. Disse assim: pai não vai dar banho mais em vocês. Pai não sabe dar banho em vocês. Vou chamar a mãe vai vir dar banho em vocês. Só que não falei nesse tom tão anjinho assim, né? Fui bem capetão ali. E aí então, soltei a escova. Quando eu solto a escova no chão, segundo elas, a escova criscou no chão, ela quicou no chão. Criscou é bom. Ela quicou no chão e foi no pezinho da Giovana. Assim, soltei a escova, não tô minimizando, né? Mas só para você entender. E aí a escova foi no pezinho de Giovana. E aí elas gritaram: ai, o pai jogou a escova no pé da Gi. Eu falei, meu Deus do céu. Eu me senti uma criança ali também, né? Quando você perde o controle, algum lado infantil seu, alguma imaturidade que tá brotando, tá? Só pra você saber.